E aí, galera, beleza? Professor Igor Farias, Escola Estadual Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro, e estou aqui com vocês para falar essa aula, a videoaula, que vai ser bem rápida, aula, mas só algumas orientações para vocês aqui dessas propostas didato-pedagógicas que a gente está fazendo nesse momento de afastamento social, nesse momento que as aulas foram suspensas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, o que é que a gente está propondo para vocês? Eu vou apenas aqui explicar sucintamente as propostas que na minha disciplina eu passei. Antes disso, eu vou falar para vocês, reforçar o que foi acordado, o que foi alinhado com a coordenação pedagógica e com a gestão, de que nós iremos apenas utilizar os meios, os canais, que serão o Google Sala de Aula, o Google Classroom e o grupo, que a gente está tendo contato com muitos aí, colocando, para quem não tem tanto acesso à internet, o WhatsApp, que inclusive as pessoas podem pegar as propostas, as atividades, as páginas, os textos, as indicações de textos, pode pegar, inclusive pelo WhatsApp, e mandar para um colega que não tem acesso à internet. Isso pelo menos otimiza um pouco mais, diminui um pouco mais essa questão dessas disparidades aí que muitos têm, mas que na nossa escola, pelo menos a gente está conseguindo atingir a maioria. Então, assim, é uma questão de redução de danos e que eu acho muito válido, muito positivo, tá bom? Então, assim, pessoal, vamos colocar o que a gente estava pensando, Muitos tiveram um pouco de dificuldade. Então, assim, qual seria a proposta que a gente está tendo aqui com vocês, pessoal, dessa disciplina? Quais serão as orientações didático-pedagógicas aí na disciplina Projeto de Vida, tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, pessoal, vamos parar com aquela coisa e muitos assim estão com um mau hábito muito grande assim de, às vezes, quando a gente passa, às vezes eu teve alguns relatos aí de alunos com, sei lá, 3 páginas, 2 páginas, alunos, enfim, reclamando que a gente estava passando, o texto era muito grande. Não, pessoal, assim, vocês têm que ver que, por exemplo, às vezes numa aula, independente da disciplina aí, eu também leciono as áreas aí das ciências humanas aí, História, filosofia, enfim. A gente sabe que às vezes numa aula, uma temática que a gente consegue dar numa aula ou duas, corresponde, por exemplo, a um capítulo de um livro. Então, assim, não prospera esse argumento de que às vezes quando o professor passa uma atividade ou um texto aqui para, de repente, se fosse na sala dela, a gente ia debater, mas pelo menos para vocês pensarem, entrarem nesse processo de introspecção, de reflexão. Então a gente sabe que não é bem assim, Então, assim, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ter, quando a gente colocar, bater o olho ali nas propostas, nas atividades, nas indicações de filmes, de vídeos no YouTube, enfim, a gente deve parar e fazer isso de uma maneira paciente, de uma maneira calma, de uma maneira que a gente não queira atropelar. Não pode ficar naquela cultura que às vezes assim a gente tem devido a um mau hábito, assim daquele mau costume que a gente tem, de querer entregar logo a atividade, porque eu tenho que ter visto ali na atividade, vou ter que ganhar ponto daquela atividade, aí faz rápido demais, às vezes até sem pensar direito, sem refletir sobre qual é a proposta daquilo ali. Então, vamos desacelerar um pouco, pessoal. Vamos ter um pouco de calma nesse momento aqui. Assiste, para um pouco para pensar em casa. Se de repente os pais ou responsáveis por vocês, um primo que de repente se morar com você, uma prima, enfim, algum parente que more com você, assista junto, chama para assistir junto, chama para comentar, discutir junto. Isso é bom. Além de contribuir para essa questão da convivência, a convivência ali
entre as pessoas que estão ali, né, sob o mesmo teto, estimula também a você a talvez perceber alguns pontos que você sozinho não conseguiu perceber, o outro também percebeu um ponto que você de repente observou melhor, não, ele não reparou. Então, assim, faz isso, faz dessa maneira. Não só na disciplina que eu leciono para vocês, que é projeto de vida, mas também para as outras disciplinas. A matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, língua portuguesa, e suas literaturas, língua estrangeira, enfim, faz com calma, chama, comenta, fala de uma temática que você está achando interessante, que você está estudando. Isso aí faz parte do aprendizado, né? É, inclusive, um dos 4 pilares da educação. Essa questão do aprender a conviver. Do conviver, pô. Você não está ali em casa, não está tendo contato com pessoas que a gente, né, que estava no ensino ali integral, talvez muitos se chegavam em casa só de noite. Então, assim, aproveita, aprenda a conviver mais, estar mais junto, estar mais presente, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bola para frente. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, né? Coloquei para vocês. Então, o lá nas atividades, né? Atividade 1, atividade 2, anexei lá, PDF, e alguns ficaram com dúvida do que eu estava querendo com aquela proposta, com aquela perspectiva lá da disciplina, né? Então, o que eu coloquei, o que eu queria para vocês, pessoal, né? Eu vou botar, eu estou lendo aqui nesse PDF, que fica melhor aqui para mim, mas é o mesmo arquivo, é a mesma proposta das atividades lá. A gente está aqui, né? Conteúdo 1, conteúdo 2. Seria, por exemplo, o que nós se tivéssemos ali presencialmente, as temáticas de 2 aulas, né? Ou seja, vocês estão tendo, a gente está sintetizando essas propostas, né? Tentando enxugar o mais possível, mas seriam equivalente aí a 2 aulas. Então, assim, a gente vai ter o que aqui para vocês? A aula 1, né? A temática da aula 1 seria essa daí que vocês estão observando. Que lições eu posso aprender em tempos de isolamento social, afastamento social, pandemia, enfim, o termo que você quiser utilizar, né, nesse sentido aí, né? Que lições eu posso aprender em tempos de isolamento social? E aí? Será que esse isolamento não está fazendo que a gente reflita sobre alguns pontos, algumas coisas que talvez a gente deixou passar, ou que a gente talvez comece a valorizar algumas coisas que talvez a gente não tivesse valorizado ou dado a devida importância, né? Uma coisa que eu falei aqui, né? Essa questão do aprender a conviver. Será que eu me queixava tanto de não ter contato, estou no ensino integral, estudo o dia todo, não estou tendo contato com meus parentes, com meus pais, meus irmãos. E aí, será que você está tendo agora, está aproveitando? E aí, como está sendo essa experiência? Né? Então, assim, muitas coisas, né, a gente pode tirar diversas lições. A gente tem que ter naquela linha, naquela perspectiva, pessoal, de que a gente está em constante processo de aprendizagem. E é o ideal, não estou dizendo que todo mundo faz, todo mundo, tem gente que não está nem aí, né? Mas o ideal é que você passe por as coisas que acontecem, principalmente se acontecer com você, se afetar você, é interessante que essas coisas, elas, pelo menos o que lhe afetou, né, materialmente falando, no dia a dia, no cotidiano, pelo menos isso aqui lhe cause alguma coisa. Então é interessante a gente pensar, a gente refletir sobre a nossa vida, né? É o que a gente falou, vocês estão na segunda série, a gente falou, a gente fala sempre, um dos principais pontos que a disciplina de projeto de vida ajuda para a gente
é a questão da autorreflexão, do processo de autoconhecimento. Aquele processo, uma vez eu falei para vocês, na disciplina de filosofia, Sócrates falava naquela seguinte coisa, né? Te conhece a ti mesmo. Então, assim, é algo importante, é algo bom, né, pessoal? E a segunda temática é justamente acerca dessa mudança que ocorre e muitas vezes até repentina, né? A segunda temática que eu juntei justamente porque é conveniente com a temática número um, né? Uma continuidade, uma espécie de concatenação lógica, é essa questão tudo pode mudar, tá bom? Então os objetivos, né, pessoal? Elenquei aqui alguns, mas isso aqui não é um rol, digamos assim, só um rol exemplificativo, não é nada exaustivo aqui, pode ter bem mais aqui. Refletir sobre o isolamento social, suas dificuldades e que lições eu posso tirar. Refletir sobre as mudanças sociais atuais, o impacto delas na vida das pessoas. Perceber que o mundo está em constante transformação, né, dentro de um intervalo de tempo muito curto. Isso exige das pessoas maior capacidade de adaptação. Por exemplo, um desses objetivos aí, por exemplo, uma capacidade de adaptação. E aí? Eu sou professor, é, passei no concurso, né, já trabalhei em instituições privadas, mas minha formação, né, tanto em filosofia quanto no de história, é para ser professor presencial, professor. Eu paguei psicologia da educação, didática, enfim, mas não paguei nada nessa questão da videoaula, por meios, digamos assim, a aula por meios telemáticos, enfim. Então, ó, por exemplo, só a título de exemplificação, é, isso aqui é algo que, por exemplo, eu estou tendo que correr atrás. Estou tentando me adaptar, pelo menos assim, no sentido solidário, obviamente. Eu não sou profissional, não sei editar, não sei mexer em vídeo, não sei fazer nada disso, mas aqui é no sentido solidário, no sentido de diminuição, pelo menos assim, dos danos, de conseguir pelo menos passar minimamente, pelo menos para vocês ficarem ali naquele ócio, mas naquele ócio produtivo, pelo menos ali indo, tendo um mínimo assim de orientação. Construir uma visão ampla do processo pessoal de adaptação, reconhecer a adaptação, né, essa questão da resiliência, como competência necessária a ser desenvolvida. Isso aqui a gente vai falar mais abaixo, tá bom, pessoal? Então, para essa primeira aula, que lições eu posso aprender em tempos de isolamento social, de pandemia, enfim, eu coloquei para vocês, né, lá para vocês refletirem acerca de um vídeo no YouTube, né, que é uma entrevista com o escritor, historiador, professor universitário, Leandro Carnal. Né, eu coloquei o link também para vocês lá no Google Classroom. Não vou passar nenhum trecho aqui do vídeo por questões de direitos autorais, enfim, para não dar nenhum problema, mas está lá disponível o link, como eu já falei para vocês, para todos ali acessarem no YouTube, tá bom? Essa indicação desse vídeo, né? E depois que vocês assistirem, um conselho que eu dou, faz aquilo que eu disse, conversa com alguém, assiste com a família, chama lá para assistir. Ele além dele ser isso que eu falei, professor universitário, escritor, historiador, ele é palestrante, é uma entrevista curta, você mal percebe o tempo passar, você vai enriquecer seu conhecimento, assistindo, escutando uma pessoa desse tipo. Então, vai lá, assiste com a família, discute junto, tá bom? E essa primeira atividade, pessoal, que é justamente sobre esse vídeo. E o vídeo vai ajudar a você também nessa segunda perspectiva, nessa segunda proposta de atividade que a gente vai ver
logo em seguida. E será para você fazer um resumo da entrevista, anotando as principais questões levantadas pelo professor, pelo palestrante, pelo entrevistado. Essa primeira questão é para você fazer um resumo e anotar as principais questões levantadas pelo entrevistado. Por exemplo, ele falou de pandemias em outros momentos históricos, ele falou da mudança de tal coisa. Então você vai anotar o que ele pontuou ali, as principais questões levantadas por ele, tá bom? Na segunda questão aqui, né, que eu estou aqui marcando aqui para vocês, ela diz o seguinte, qual ou quais foram as suas impressões e quais os pontos que mais lhe chamou a atenção. Então, isso aí já é você. Você vai colocar as suas impressões. Vocês conseguem perceber? Eu vi que muita gente aí da segunda série ficou com dificuldade. Porque é o seguinte, a primeira, você vai numa perspectiva de fazer o resumo, colocar as principais questões levantadas pelo entrevistado. Nessa segunda agora, você vai colocar o que mais lhe chamou a atenção. Qual foram as suas impressões? Eu achei interessante tal coisa aqui que ele falou sobre... Eu não vou dar spoiler aqui, mas vocês vão perceber lá diversos pontos, hein, pessoal? A atividade 2, também muitos ficaram sem entender, por isso que o que me motivou a gravar essas videoaulas, para explicar as propostas didático-pedagógicas que nós estamos passando para vocês. Atividade 2, né, coloquei assim, o enunciado, mas você vai lá e vai colocar agora sim, né? Agora a gente vai, né, pensar sobre os desafios, possibilidades de algumas mudanças ocorridas nesse século, construindo uma visão mais aprofundada do processo de adaptação pessoal e como você pode aumentar a sua capacidade de flexibilidade. Então, assim, quais mudanças ocorreram neste século? Será que é importante a gente, enquanto estudante, enquanto aluno, né, no ensino médio e em diversos outros níveis de ensino, né, será que é interessante a gente perceber as mudanças? Será que é interessante a gente conseguir perceber isso e como é que essas mudanças devem nos afetar? Ela deve afetar de um sentido negativo, eu achar que a mudança sempre é algo ruim? Será que é positivo eu muitas vezes ficar apenas naquela crítica pela crítica, né? Naquela coisa vazia que na verdade eu não estou nem preocupado em conseguir entender e conseguir, por exemplo, talvez me adaptar a essa situação? Será que muitas vezes, né, com as mudanças que ocorrem aí, será que às vezes eu não me deixo levar, por exemplo, pela zona de conforto, né? Será que eu consigo ter essa capacidade de superar adversidades, né? Então, assim, isso é algo que vocês vão ter aí para pensar, para refletir, tá bom? E coloquei aqui para vocês assim algumas, digamos assim, espécie de definições, algumas definições acerca de palavra-chave que vai ajudar você a refletir, tanto da proposta 1 quanto dessa proposta 2. Então a gente bota aqui, por exemplo, zona de conforto, né? Vou ler só essa, pessoal. Comentar só essa. As outras vocês vão aí, mas é só título de exemplificação. Por exemplo, botei a definição aqui de zona de conforto, né? Refere-se ao período em que tudo está sob o seu controle pessoal e por isso, não ocasiona nenhuma dificuldade de adaptação. É quando tudo está indo bem. Ou seja, zona de conforto é quando eu estou
naquele momento ali que tudo está sob controle. Eu tenho controle absoluto sobre tudo. Então, assim, quando ocorre uma mudança, né, uma mudança assim abrupta, algo que termina fazendo com que eu, né, devido a eu não ter essa capacidade de adaptação, enfim, né, resiliência muitas vezes, eu termino fazendo de tudo para não sair dessa minha zona de conforto. Eu não buscar, por exemplo, algo que me desafie, algo que de repente talvez isso gere angústia, não sei, em você. Então, às vezes a gente faz de tudo para ficar nessa zona de conforto. Então, assim, é isso que vai dar, né? Por exemplo, essa questão da acomodação, é, superação, enfim, são processos aqui que vocês vão ter a possibilidade aqui de pensar, tá bom? E após, né, essa primeira parte aqui, né, para estimulá-los a pensar, chama o colega não, chama o irmão, o pai, a mãe aí, para pensar junto com você, fazer com você, cara. É até uma maneira de você estar tendo esse contato aí, né, com os familiares. Ó, botei uma série de aqui, ó, de imagens. As imagens abaixo representam algumas das transformações sociais que, iniciadas no século passado, ganharam um ritmo e uma velocidade muito intenso em nosso tempo. De acordo com sua visão de mundo, cite alguns desafios e possibilidades que caracterizam cada uma das transformações na sociedade em que vivemos. Então, assim, pessoal, muitos me procuraram no privado, né, sem entender, mas porque foi logo partindo para a resolução dessa parte do exercício, sem antes ter assistido o vídeo, sem antes ter parado nem para digerir o vídeo, sem antes ter parado para ler essa parte introdutória dessa segunda proposta aqui. Então, eu coloquei aqui até um exemplo, né? Desafios. Coloquei sem imagem aí, só para a gente ver. O que é um desafio, galera? O que é um desafio? Teve gente que me perguntou, ó, professor, o que é desafio? Eu boto o quê? Não, o que é um desafio? É algo que é difícil, é algo que eu tenho que superar, né? Pensa, vê lá. Aí, por exemplo, imagina uma imagem aí qualquer de alguma coisa que também está nessa questão dessas dificuldades aí que a gente está passando. Aí, por exemplo, crises financeiras, individualismo, mercantilismo exacerbado, supervalorização das coisas materiais, manipulação, etc. São desafios que a gente tem que superar. Aí imagina aí, por exemplo, possibilidades. Vamos imaginar a questão desse consumismo exacerbado. Por exemplo, o consumismo exacerbado pode gerar o quê? A questão do individualismo, o aumento aí dessa questão do querer ter, né, em detrimento do querer ser, do querer aparentar, em detrimento de, por exemplo, construir realmente. Então, assim, o que seria? Seria um desafio? Sim, por exemplo. Qual seriam as possibilidades? Possibilidades de, digamos assim, de que embora aquilo seja uma dificuldade, mas pode ter alguns pontos positivos. Aí eu elenquei vários aqui, por exemplo. Coloquei liberdade de compra, bem-estar pessoal, produção industrial, consumo sustentável, né? E etc. Né? Ou seja, esse rol aqui é só exemplificativo. Então fica aí a critério de vocês, tá bom? E depois vocês vão falar sobre essas outras duas questões aqui, a 2 e a 3, né? Sobre as transformações traz maiores desafios, pessoal também. A 3 também é pessoal.
E depois, pessoal, uma questão aqui sobre esse processo de adaptação, é sobre esse gráfico aqui, né? Então, e aí? Qual é o que é a zona de conforto? O que é essa zona de acomodação, adaptação? Tá logo lá em cima, logo no início. Vai fazendo, pensando, com calma, com paciência, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, forte abraço aí e valeu, até mais. É show!